É com grande alegria que eu anuncio a comunidade SPQI, o Senado e o povo insurgente, para pessoas que querem debater política de forma séria, íntegra e honesta. Pessoas que querem debater política pragmática, política ideológica, filosofia política, economia e notícias do dia a dia. Quem quiser saber mais a respeito da comunidade SPQI, clica no primeiro link da descrição. Um dos problemas de ser uma pessoa poderosa, imponente e que não tem medo de agir é que tu faz inimigos. Se os teus inimigos forem mais fracos que tu, tudo bem, eles não têm o que fazer. Só que quando tu faz inimigos americanos, tu tá ferrado. Se existe algo que a história humana nos ensinou é que quem mexe com os Estados Unidos dura muito pouco. Porque tem breaking news agora, informação de momento que chega já no site da CNN Brasil, colocando em tela a reportagem assinada pelo Caio Junqueira. Trump mídia pede para a Justiça dos Estados Unidos responsabilizar Moraes por censura. Galera, isso é muito mais sério, muito mais profundo do que parece. Dadas as medidas reais, isso leva um tempo, tá? Existe todo um processo para que as medidas reais e efetivas sejam tomadas. Mas uma vez dadas as medidas contra alguém do Brasil, nesse âmbito, que a gente sabe que americano respeita muito e preza muito pela liberdade de expressão, preza muito por ninguém ser censurado, uma vez que comecem as consequências das ações do sujeito ali, a gente vai ver coisa bizarra acontecendo. A mídia pede para a Justiça dos Estados Unidos a responsabilização de Alexandre de Moraes por censura. Essa ação foi apresentada pela plataforma Rumble. O documento, obtido pela CNN, afirma que Alexandre de Moraes violou a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Portanto, temos já Trump Media pedindo agora, então, para a Justiça dos Estados Unidos a responsabilização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por censura. Existe algo maravilhoso, a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos que garante liberdade de expressão, e isso é levado muito a sério por os americanos. Cara, a primeira emenda era para se estender para todo o globo terrestre. Imagina só que desgraça, não é, viver em um país que tu não pode expressar tuas opiniões, que tu não pode ser tu. Eu já disse, isso para mim equivale à tortura. Um sujeito não pode fazer uma piada contra alguém. Isso é tortura. Imagina, uma manifestação extremamente inconsciente. O riso, pessoal, não é a gente que escolhe, é ele que nos escolhe. Tanto é que se tu vê alguém caindo de uma forma cômica, tu vai rir, tu não escolheu rir. A risada é uma manifestação inconsciente. E, infelizmente, políticos, pessoas que têm muito poder e prestígio, querem regulamentar o inconsciente das pessoas para que elas parem de rir, ou para que os outros parem de fazer piada, ou, comentários acerca dos outros. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É a atualização que chega agora, Pedro Duran. Reportagem de Caio Junqueira, que já está lá no site da CNN Brasil. Pois é, Carol, mais um capítulo nesse duelo internacional que trata sobre a responsabilização eventual daqueles que supostamente praticam censura no Brasil. O Rumble é uma plataforma basicamente de vídeos, né? Eles ficaram conhecidos por não usar os algoritmos de filtros naqueles conteúdos publicados. Eles já tinham essa movimentação em fevereiro, né? É uma das autoras do processo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Moraes é acusado de censurar o discurso político de pessoas alinhadas à direita nos Estados Unidos. É um site muito parecido com o YouTube, o Rumble, né? E no Brasil também. Vamos deixar isso claro, hein? Que o visual do site, criado em 2013, ficou conhecido por não ter esses algoritmos que ajudam a fazer essa conexão. Então, uma notícia importante, mais uma ofensiva de americanos
ainda não do governo, mas de americanos, contra especificamente um juiz da Suprema Corte brasileira, Carol. Eu não vejo como uma ofensiva, eu vejo como uma resposta natural. Ué, tem alguém tentando nos censurar. A nossa primeira emenda garante que a gente não vai ser censurado. O que a gente vai fazer? Vai agir. Não é uma ofensiva, é uma simples resposta a algo que aconteceu. É uma empresa que estamos falando, Trump Media, como o próprio nome indica, ligada ao atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Aqui indo para os detalhes da reportagem do Caio Junqueira, a Trump Media acionou a Justiça dos Estados Unidos nesta sexta-feira para que o ministro Alexandre de Moraes seja responsabilizado por suposta censura a cidadãos e empresas americanas. Essa ação foi apresentada pela plataforma Rumble, que pertence à Trump Media, no Distrito Central da Flórida. O documento que o Caio Junqueira teve acesso tem 62 páginas e afirma que Alexandre de Moraes violou, segundo os advogados da Trump Media, a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos ao emitir o que os advogados chamam de ordens secretas de censura extraterritorial. Vocês lembram quando o Mark Zuckerberg disse que na América Latina havia tribunais secretos de eliminação de conteúdo ou algo análogo a isso? Imagina agora. Escrachado. Olha aqui, ó, ordens secretas de censura extraterritorial. Vocês estão brincando com isso? Olha, as pessoas que defendem esse tipo de coisa são tudo menos bem intencionadas politicamente. Não é possível, pessoal. Contra usuários e plataformas sediadas em território americano. E aqui Caio Junqueira continua. O documento cita o inquérito das fake news como instrumento para Moraes perseguir adversários do presidente Lula. Não era uma teoria da conspiração? Chapéu de alumínio, teoria da conspiração. Uma vez eu ouvi uma frase que era: sabe qual é a diferença entre a verdade e uma teoria da conspiração? 6 meses. Mais ou menos isso, hein? E o caso recente de uma abertura de investigação contra Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado que está morando nos Estados Unidos. Estou lendo aqui na íntegra a reportagem do Caio Junqueira. Pessoal, a coisa tá esquentando, tá escalando. Bom, se vocês quiserem debater a respeito disso, existe um lugar. Uma comunidade chamada SPQI. O Senado e o Povo Insurgente. Onde todos vocês poderão debater livremente os temas. Claro, a gente não vai permitir na comunidade nazistas, comunistas, pessoas diabólicas, enfim. São pessoas racionais debatendo. Se tu quiser ficar ao lado, por exemplo, da Suprema Corte Brasileira, ao lado dos Estados Unidos, tu que decide. O debate é aberto, racional. Tu só não pode fazer apologia a comunismo, nazismo, etc, etc.